Olá, amanheceu, né? E quando amanhece, é hora da gente fazer a nossa leitura diária. Geralmente eu começo fazendo meu devocional. Hoje eu vou começar fazendo a leitura, depois eu vou partir para o devocional, tá? O tema de hoje é falhas não, necessidades sim. É um ciclo comum. Pessoas que sofrem e são magoadas tendem a magoar a outros. Essa é uma realidade comum. Todos conhecemos pessoas do nosso convívio que são duras e amargas por causa daquilo que sofrem no seu dia a dia. Estão sempre procurando uma forma de causar danos a outros. Tente olhar além da situação aparente. Considere que essa pessoa precisa da sua ajuda. Olhe além das falhas aparentes dessas pessoas e veja suas necessidades. Só assim poderemos compreender essa situação, ter clareza nas ideias e conceitos sobre a verdade. O modo negativo como o modo negativo como agem é a maneira que muitas pessoas usam para chamar a nossa atenção. Se não conseguem ser reconhecidas e ter a nossa atenção de modo agradável, elas tentarão atrair a nossa atenção de uma maneira não convencional, normalmente da pior maneira possível. Inconscientemente, elas estão dizendo: eu serei notada de uma maneira ou de outra. Quando modificamos nossa forma de pensar em relação às pessoas, modificamos nossos sentimentos a respeito delas. Olha, aqui eu achei algo bem interessante sobre o que o autor colocou aqui nessa leitura diária, né? Sobre necessidades, falhas, não necessidades, sim. E ele tá dizendo aqui que é um ciclo muito comum, né? As pessoas darem aquilo que elas recebem. Tá, pode ser comum para a maioria das pessoas, mas toda regra tem a sua exceção, né? No meu caso, na minha experiência de vida, que eu posso falar com base nesse texto assim, é que todo rancor, todas as ofensas, todas as coisas ruins que as pessoas fizeram comigo, eu nunca devolvi na mesma moeda. Nunca não, porque nunca é uma palavra também, porque a gente é muito falho. Mas na maior parte das vezes eu nunca retribuí a arrogância, a hostilidade, a falta de educação, a falta de caráter da mesma moeda. Isso eu falo por mim. Mas como ele diz aqui, é algo comum. A gente dá aquilo que a gente recebe. Se você é ríspido com alguém ou alguém é ríspido com você, a tendência é que você seja ríspido com a pessoa também. Essa é a ordem natural, é algo que é o natural você fazer isso. E aqui ele descreve esse comportamento como uma forma de chamar a atenção. Já que a pessoa ela não é ouvida de uma maneira cordial, ela vai ser notada de uma maneira mais agressiva para chamar atenção. Tem um ditado que diz que o que a boca fala, o coração tá cheio. Então, se você é uma pessoa muito ríspida, com palavras amargas, com palavras arrogantes, com palavras ofensivas que machucam, se sai todas essas coisas da sua boca, eu acredito que isso é o que está dentro de você, é o que você está cheio por dentro, que o seu coração está cheio, porque a palavra vai dizer em Provérbios que nós devemos guardar no nosso coração, porque dele procede as coisas boas da vida. E se a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, sabe? Eu tenho trabalhado muito isso, assim. Porque quando a gente é ofendido, a gente fica remoendo muito as coisas. Eu já falei isso em diversos vídeos. Eu tô trabalhando perdão na minha vida para perdoar as pessoas que me ofenderam. Não é algo fácil, não é algo prazeroso você perdoar aqueles que te ofenderam, mas é algo necessário, que eu já disse que é uma atitude que está acima do meu querer, que é maior do que o mandamento de Jesus, entendeu? E aqui, o que o autor quis passar, que eu pude compreender, porque isso, o ensinamento, ele é para mim. Eu estou compartilhando aquilo que Deus me ensinou através dessa leitura, para que você talvez tenha o mesmo entendimento e a mesma compreensão que Deus está me dando nesse momento. Que as pessoas têm, talvez, uma maneira de elas chamarem a atenção de uma forma errada, porque você vai chamar a atenção sendo ríspido com as pessoas. E a palavra de Deus vai dizer que se alguém te der um tapa na cara, você tem que dar a outra face. É muito difícil dar a outra face, sabe? Porque você
ser ofendido, ser agredido, ser humilhado, e você perdoar é algo bem difícil. E aqui ele fala que o modo negativo como agem é a maneira que as pessoas usam para chamar a atenção, sabe? Como eu disse, eu penso que a boca fala, o coração tá cheio, e as nossas atitudes refletem muito daquilo que está dentro da gente. A partir do momento que eu comecei a perdoar os meus inimigos, a perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que mentiram para mim, a minha vida ela teve uma mudança, porque o perdão ele liberta, e ele liberta para sua vida seguir, porque enquanto você fica preso àquelas ofensas, aquela mágoa, o modo que a pessoa te tratou, o modo que a pessoa agiu com você, como ela foi ríspida, ela foi grossa, ela foi cruel, covarde, sabe? Você fica remoendo aquilo vai te adoecendo, vai te levando para uma depressão, né? Aí você vai tendo crise de ansiedade, você vai deixando de comer, você vai comendo demais, sabe? E você vai guardando aquela amargura e aquilo vai te corroendo por dentro, porque você vai se tornando uma pessoa infeliz, uma pessoa amarga, amargurada, que só murmura, que só reclama da vida, que acha que tudo é muito injusto. E às vezes a vida ela é injusta mesmo. Aliás, às vezes não, a vida ela é injusta com as pessoas. Porque às vezes a gente se doa num relacionamento de amizade ou num relacionamento de casal e a gente é traído. Ou a gente mesmo trai, sabe? Mas quando a gente é traído, a gente é injustiçado. Porque você vai lá, você se doa como amigo, você estende a mão, você apoia. E quando a gente faz isso, claro que a gente tem que fazer as boas ações, a Bíblia fala, não é esperando nada em troca, não. Mas é porque a gente somos tomados pela empatia, que é o amar ao próximo e nos colocarmos no lugar do outro. E isso, a gente projeta aquela situação em nós. A gente fala, se fosse eu que estivesse no lugar do fulano, eu ia querer alguém para me estender a mão, eu ia querer alguém para me ajudar. E a maioria das pessoas, elas estão sempre empurrando a gente pro buraco. Eu trabalhei com uma pessoa que a pessoa falava que ela estava me ajudando. Não, eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para te ensinar. Pode me perguntar 500 mil vezes. E ela me empurrando pro buraco, me ensinando as coisas tudo errado, porque ela tinha algum problema comigo e ela queria me ver fora daquele ambiente ali. Aí ela, perto das pessoas, ela falava que eu tava aprendendo, chegava perto da diretora, das pessoas que estavam um cargo acima, quando perguntavam do meu desempenho, ela falava que eu não tava aprendendo nada. Aí passou um tempo, eu fui ver, ela tava me ensinando tudo ao contrário. E porque eu fui vendo o comportamento, quando as pessoas, os superiores estavam perto, ela me ensinava corretamente, ela era calma, ela tinha paciência, mas quando ela não ensinava, ela não tinha paciência, ela era arrogante, entendeu? E ela até chegou a falar comigo, porque ela falou assim, olha, se eu fui infeliz na vida, por que você não pode ser? Se eu passei por decepção, se eu fui traída, se eu fui ferida, se eu fui servir de chacota, por que eu vou ajudar as outras pessoas? Eu tive que passar, por que você não pode passar? Falou assim comigo, por que você não pode passar? Então ela quis dizer isso mesmo que o autor disse aqui. Eu recebi isso, por que eu vou dar diferente? E ela falou que tinha princípios evangélicos, princípios bíblicos. Não, eu cresci na igreja. Eu vivo o que está na palavra de Deus. Eu falei, só a sua palavra, né? Essa palavra de Deus aí é um Deus só seu. Porque tá totalmente o contrário. E eu confrontava ela muito na palavra. Então a gente tinha muitos embates por conta disso. Porque as pessoas querem fazer das coisas erradas e falar que estão certas. Hoje em dia o mundo tá de ponta cabeça. As pessoas, elas mentem contra você. Elas te lesam, elas te roubam, elas infringem a lei e querem dizer que foi você que infringiu. Que o mau caráter é você. Elas que são, e elas dizem que é você que anda corretamente, né? Várias não, necessidades, sim. Eu acho que as necessidades que essas pessoas têm é de encontrar alguém que as ame, porque o amor, ele transforma. Quando alguém vem com arrogância, quando alguém vem com palavras duras, quando alguém, já reparou, quando alguém vem gritando com você, se você grita, a briga, ela aumenta, ela pode partir para uma agressão física, né? Mas se a pessoa tá gritando, você fica calmo, você fala, sim, ó, rapidinho, aquilo ali se dissipa. E aqui fala no final, quando modificamos a nossa forma de pensar em relação às pessoas, modificamos nossos sentimentos em respeito a elas, né? Muito interessante isso, que você fique com essa mensagem, que Deus possa te abençoar neste dia, começando essa semana, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.